Olha só, a Usiminas soltou um resultado que deixou o mercado inteiro de cabelo em pé. Mas, por trás daquele número bilionário de prejuízo, tem uma história bem diferente. Nessa nossa análise, a gente vai descascar essa cebola para entender o que realmente está acontecendo com uma das maiores siderúrgicas do Brasil. Bom, vamos começar com um número que estampou todas as manchetes, né? Um prejuízo de 3 bilhões e meio de reais. É um número que choca, que assusta e que, claro, levanta um monte de dúvidas sobre a saúde da empresa. E é exatamente aqui que a nossa análise começa para valer. Será que esse número reflete a realidade? Um colapso da operação? Ou tem algo a mais por trás dele? É isso que a gente vai descobrir. Nesta primeira parte, a gente precisa separar as coisas. O que é um número do papel, da contabilidade, e o que é o desempenho real do negócio no dia a dia. E a diferença, como a gente vai ver, é gritante. E tá aqui a primeira grande virada na história. De um lado, o prejuízo bilionário das manchetes. Do outro, a realidade da operação. Um lucro ajustado de 108 milhões de reais. A diferença é brutal e muda completamente o jeito que a gente olha para a empresa. Tá, mas e aí? De onde vem essa mágica, essa diferença toda? A maior parte desse prejuízo vem de ajustes que são puramente contábeis, ou seja, não saiu um centavo do caixa por causa disso. O principal deles é o tal do impairment, que é basicamente uma reavaliação do valor dos ativos da empresa. Pensa assim, é uma atualização no papel que mostra um futuro mais difícil, mas não é uma perda de dinheiro que aconteceu agora, neste trimestre. E quando a gente olha para a operação de verdade, a história é outra. Mesmo com um cenário bem complicado, a empresa se mostrou firme. O EBITDA ajustado, que é uma medida da geração de caixa da operação, não só foi positivo, como ainda cresceu em relação ao trimestre passado. Isso mostra que o coração do negócio continua batendo forte. Mas olha, o dado que talvez seja o mais impressionante de todos é este aqui. Uma redução de quase 70% na dívida líquida. Isso em um único trimestre. Isso mostra uma disciplina financeira enorme e uma geração de caixa muito forte. Ou seja, o exato oposto do que aquela manchete do prejuízo fazia a gente pensar. E o resultado disso tudo nos leva a este ponto. A alavancagem, que é aquela medida de endividamento, sabe? Ela está num nível baixíssimo, um dos menores da história da empresa. Na prática, isso quer dizer que a Usiminas está financeiramente muito mais sólida e com menos risco do que o resultado contábil faz parecer. Beleza, então por dentro a casa está arrumada. Mas qual é o grande desafio que vem de fora? Vamos agora para o fator que está definindo o futuro não só da Usiminas, mas de toda a indústria de aço no Brasil. E este gráfico, pessoal, mostra o tamanho do problema. As importações de aço simplesmente explodiram, com um crescimento de mais de 50% em um ano. É uma verdadeira avalanche de aço estrangeiro entrando no país, o que cria uma pressão competitiva gigantesca. E para a gente ter uma ideia do que isso significa na prática, o aço importado já está comendo 28% do mercado de aços planos no Brasil. É quase um terço de tudo que a gente consome vindo de fora, principalmente da China, muitas vezes em condições que o setor considera bem desleais. E o resultado direto dessa invasão de produto importado? Uma queda forte nos preços aqui dentro. E para uma empresa como a Usiminas, cada pontinho percentual que o preço cai tem um impacto enorme no lucro. Com esse cenário todo em mente, o futuro imediato da Usiminas virou uma espécie de jogo de alto risco e alta recompensa, que depende de um único fator decisivo. O pessoal do mercado financeiro está chamando isso de aposta binária. O conceito é simples, é tipo um tudo ou nada. Ou um evento acontece e o valor da ação dispara, ou ele não acontece e a situação continua bem difícil. E no caso da Usiminas, esse evento são as tarifas antidumping. E a recompensa, se a aposta der certo, é gigante. Olha só o que a análise do UBS-BB aponta. Se o governo criar tarifas de proteção que funcionem, o banco calcula um potencial de valorização para as ações de 50% a 60%. É um salto enorme. E este aqui é o cronograma que o mercado inteiro está de olho. As decisões sobre as tarifas para cada tipo de aço devem sair nos próximos meses. Por isso, este período agora é absolutamente crítico para o futuro da empresa. Diante dessa aposta, desse cenário de tudo ou nada, o que os analistas estão recomendando? Vamos ver como o mercado está posicionado nesse momento. O que a gente vê aqui é um consenso esmagador. A grande maioria das casas de análise, como XP, BTG, UBS, todo mundo com recomendação neutra. Isso reflete perfeitamente a incerteza do momento. Ninguém quer apostar de forma muito agressiva, nem contra, nem a favor, antes dessa decisão sair. Então, vamos juntar todas as peças desse quebra-cabeça.
Depois de separar a contabilidade e operação e de entender essa grande aposta nas tarifas, como é que a gente pode resumir o caso de investimento na Uzi Minas hoje? No fim das contas, a história se resume a isso. De um lado, o otimista, que vê uma aposta de curto prazo com um gatilho muito poderoso na mão do governo. E do outro lado, o pessimista, que olha para além das tarifas e vê desafios estruturais do setor e uma necessidade de investimentos muito altos, que podem continuar pesando na empresa lá na frente. E assim, a pergunta que fica no ar é esta. A Uzi Minas hoje é uma aposta de altíssimo risco, totalmente dependente de uma canetada política? Ou é uma oportunidade única de entrar numa empresa que está financeiramente saudável um pouco antes de um evento que pode mudar tudo? A resposta para essa pergunta vai definir o futuro da empresa e, claro, das suas ações.